Eu sou meio contra a gente pegar um cronograma na internet pro Enem e seguir ele exatamente do jeito que ele chega, por vários motivos. Esses cronogramas eles foram feitos por um aluno genérico. Eles não levam em consideração nenhuma característica sua. Então ele não está adaptado para o jeito que você funciona, para as matérias que você precisa ir melhor, para os seus pontos fracos. Ele é muito superficial para você. Então eu resolvi fazer esse vídeo com 8 dicas simples para você pegar qualquer cronograma e implantar umas melhorias, lapidar ele e deixar ele bem melhor. São pequenas melhorias, mas que a longo prazo vão fazer toda a diferença na sua nota no SISU. Então se ajeita aí na poltrona e bora pro vídeo de hoje. E aí pessoal, tudo bem? Então no vídeo de hoje eu vou falar para você como pegar um cronograma genérico, que é basicamente o cronograma que eu ensinei a fazer naquele meu vídeo Como Fazer um Cronograma, que seria uma lista de tópicos colocada numa agenda. Basicamente isso que é um cronograma genérico. Pegar um cronograma genérico, que é o que tem mais por aí na internet, e transformar ele num cronograma bem mais poderoso para você. E se você já está seguindo o meu upgrade do cronograma de 2021, essas melhorias já estão lá no cronograma, você não precisa se preocupar com isso. Se você quiser, você pode dar uma olhada no vídeo, eu falo durante o vídeo todo sobre elas, e mais especificamente no final, quando eu vou falar de agenda semanal, lá fica mais claro, porque das 8 dicas que eu vou te falar, 3 dicas eram dos blocos flexíveis e 5 dicas é da agenda semanal. Mas eu te incentivo a usar qualquer cronograma do Enem que você achar por aí, que você se sinta mais confortável, desde que você faça as mudanças necessárias para deixar esse cronograma mais poderoso, que é basicamente o motivo de eu estar fazendo esse vídeo, e desde que você também confie na seleção de tópicos daquele cronograma. É importante que ao estudar para o Enem, você pegue um cronograma que pegue os tópicos que caem no Enem. Não adianta pegar todos os tópicos do ensino médio, não adianta pegar os tópicos da FUVEST. Então tem esses dois poréns. Então vamos lá para a primeira dica. Coloca no seu cronograma um período semanal para você fazer revisão. Eu fiz o questionário com vocês, muita gente falou que não está acostumado a fazer muitas revisões por mês. Revisão é essencial para você não esquecer as coisas que você aprende. É muito importante. Tem gente que argumenta que você só passa a lembrar de verdade algo se você já viu aquela coisa 7 vezes antes. Então não dá para você ver uma vez e achar que vai lembrar na prova. Você tem que se planejar para fazer revisão sempre. É o que eles chamam de revisão espaçada, é uma metodologia de aprendizado que melhora a sua retenção das informações. Você fica com a memória melhor para aquilo que você aprendeu e a chance de se lembrar na prova é bem maior. Então, primeira mudança, pega seu cronograma, separa, sei lá, que seja 4 horas por semana, escolhe um período e faz revisão nesse período. E em termos de qual revisão você deve fazer, eu recomendo que você sempre comece pela revisão ativa, tenta o seu máximo na revisão ativa e conforme você vai cansando, você muda para revisão passiva. Eu sei que é difícil fazer revisão ativa, eu sei que cansa mais fazer revisão ativa e a gente não vai conseguir fazer o tempo todo revisão ativa. Mas dentro do seu limite, tenta sempre começar pela revisão ativa. E aí você vai cansando, você passa para passiva. Mas a ativa vai fazer você memorizar muito mais. Segunda mudança. A prova do Enem é uma prova de interpretação. Tem muita questão no Enem que você consegue resolver a partir do texto. E tem muita questão do Enem que você não consegue resolver se não tiver entendido o texto, como é o caso de linguagens. Então é importante que você leia sempre e leia as coisas certas. Então eu sugiro que você coloque no cronograma essa leitura. No meu cronograma, cada dia de bloco obrigatório tem pelo menos meia hora de leitura. E eu acho que isso é assim. É o mínimo do mínimo. Você tem que ler. Não adianta. Leitura é uma coisa que não adianta você fazer faltando alguns dias para a prova. Você tem que ler bastante durante a sua vida para melhorar a sua leitura. Num ano de vestibular, você tem que ler quase todo dia para melhorar. Para isso se acumulando. E ler coisas que te desafiem de alguma forma, para você pensar, para você interpretar, e que preferencialmente caiam no vestibular. Então eu tenho meu vídeo de recomendações de leitura, você dá uma olhada e lá pode te dar várias ideias do que ler. Terceira lapidada que eu acho que você deve fazer. Se você está indo para um curso, uma faculdade, que para entrar nessa faculdade, nesse curso, o peso em alguma área do conhecimento é muito grande, então, por exemplo, eles priorizam muito natureza e natureza tem peso 4, enquanto humanas tem peso 1. Eu acho que assim, você tem que seguir o cronograma normal e tem que estudar tudo. Mas pega um período semanal, sei lá, meio período, e se aprofunda no que tem peso maior. Um peso muito maior que outro muda completamente sua nota.
Então, se você está indo para uma faculdade que o peso é 4 em natureza, você tem que ir muito bem em natureza para ter chance no SISU. E isso não significa que você tem que abandonar as outras áreas. De jeito nenhum, não abandone nenhuma área. Mas pega e aloca mais tempo nessa área que vai fazer muito mais diferença na sua nota. E se você quiser ter uma ideia de quanto isso altera, chuta umas notas para você e joga numa calculadora de pesos na internet. Você vai ver que quando o peso é muito alto para uma delas, muda muito sua nota se você for bem nessa matéria e se você for mal nessa matéria. Para você passar numa faculdade que prioriza demais uma área do conhecimento, às vezes é redação, às vezes é natureza, às vezes é matemática, você precisa conhecer, você precisa ir muito bem nessa matéria. Quarta dica, coloca no seu cronograma alguma atividade que não seja cognitiva, alguma atividade que não seja de pensar e de estudar, para você relaxar a sua mente e, se possível, fazer bem para o seu corpo. Então eu falo isso no meu vídeo de como não cansar no Enem. Você tem que fazer coisas durante o ano para chegar preparado na prova, para você não ficar muito ansioso nem muito nervoso na prova. Tem como fazer isso. Você pode fazer exercício físico, você pode fazer meditação, você pode fazer caminhada, você pode fazer yoga. Tem um monte de alternativas, você pode procurar na internet. Acho que a maioria delas, se não coloca seu corpo em risco, são válidas, mas aloca um tempinho na sua agenda. Pode ser quando você acorda, pode ser antes do almoço, não sei, vê qual horário funciona melhor para você. Eu fazia meia hora logo depois que eu acordava, eu fazia caminhada e às vezes fazia exercício físico mesmo, coisa tipo flexão. E isso todo dia quase, né? Isso a longo prazo te deixa bem mais preparado em termos psicológicos para a prova. E eu sei que dá uma preguiça enorme fazer isso, e eu tinha preguiça também. Mas considera que isso é parte do seu estudo. É a mesma coisa que você estudar matemática. Você não pode deixar de estudar matemática para o Enem. Você tem que estudar matemática. Cuidar do seu corpo e da sua mente é parte do estudo. Você não quer chegar no dia do Enem, estar cansado, estar nervoso, estar ansioso demais, sendo que você poderia ter feito isso durante o ano e ter reduzido muito as chances disso acontecer. Então coloca isso como algo prioritário. Trata como mais uma área do conhecimento. Cuidar de você mesmo. E a quinta dica tem a ver com cansaço também, e é muito simples você colocar. Para mim, funcionou muito para mim, talvez funcione para você. É o seguinte, não coloca no mesmo dia só matéria de exatas ou só matéria de leitura. Dá uma alternada. Na minha experiência, se você já leu a manhã inteira, é muito difícil você ler a tarde inteira. Se você já fez conta a manhã inteira, é muito difícil fazer conta a tarde inteira. Para mim era muito mais fácil, se eu tivesse feito conta de manhã, eu ia ler à tarde. Parecia para mim que eram tipos de cansaços diferentes. Então eu cansava muito menos alternando. O meu cronograma já está assim, mas se você pegou na internet, se tem física e matemática no mesmo dia, já quebra e já separa. Se tem geografia, história e linguagem no mesmo dia, separa, divide entre outros dias. Então dá uma melhorada, no dia a dia tem um ganho de cansaço. Agora sim, se você prefere fazer tudo igual no mesmo dia, se sente mais confortável, tudo bem. Para mim cansa menos. Eu pelo menos tentaria fazer alternado para ver como funciona. Para mim é bem melhor alternado. A minha sexta dica é parecida com a dica de ler sempre, só que é para matemática. Eu sugiro que você treine matemática sempre. Eu não estou falando nem de seguir o cronograma, você também tem que seguir a matemática do cronograma, fazer os exercícios do tópico que você viu na semana. Isso também é super importante. Mas fora isso, a minha sugestão é que você faça alguns poucos exercícios por dia, sei lá, 2 ou 3, mas faça assim, com muita calma, para tentar aprender de verdade, para refletir sobre ele, porque a prova de matemática, ela é muito repetida ao longo dos anos. Tem muitos exercícios que se repetem. Mudam os números, muda a forma de perguntar. Mas tem muito exercício que de um ano para o outro mesmo, você já vê que é quase idêntico o exercício. Então compensa muito você treinar sempre para ficar mais rápido, para não errar de jeito nenhum esses exercícios que já tiveram antes e para você ficar craque mesmo na matemática. Tem exercício que se você para fazer assim com calma e ficar pensando a respeito, você não erra mais depois, você aprende para valer ele. Então coloca no seu cronograma, sei lá, 20 minutos por dia, 30 minutos por dia, fazer 2 questões por dia, fazer 3 questões por dia, mas torna isso um hábito. A leitura é hábito, o exercício físico é hábito, fazer os blocos obrigatórios é hábito. E esses hábitos você precisa oficializar eles para você mesmo, considerar que isso é uma coisa séria, colocando no cronograma. Para quando você acordar, você ter essa meta diária e tentar cumprir ela. E a sétima dica é, do mesmo jeito que eu falei para você, priorizar tempo no que tem um peso maior, prioriza um tempo semanal também para atacar algum ponto fraco seu. E o motivo é um pouco diferente. O motivo é o seguinte, no Enem é muito mais fácil você pular de nota 500 para 700
do que você pular de 700 para 800. Isso acontece por causa do TRI e acontece porque tem bem mais questão fácil do que questão difícil na prova. Então você precisa atacar um ponto fraco seu para não tirar perto de 500 em nada. Porque você sabendo o básico bem feito, você já chega no 700. Então não vale a pena você desencanar de nenhuma matéria. Eu até falei, você tem que estudar tudo. Porque você tirar uma nota muito baixa em algo vai afetar sua nota. E com pouco esforço você consegue tirar uma nota razoável já. Então se você é muito ruim em alguma matéria, se você não tem base nenhuma em alguma matéria, se compromete com um tempo a mais por semana. Pode ser, sei lá, 2 horas a mais por semana, 3 horas a mais, um período a mais, para fortalecer aquela matéria, pra você chegar nos 700. Isso vai mudar bastante o resultado final também. E a minha última dica é um pouco mais complexa e controversa. Eu acho que você sempre deveria estudar um tópico teórico, pegar a parte de um bloco e estudar a teoria. Você pode até fazer exercício no dia, mas deixa alguns exercícios para fazer alguns dias depois. Então vamos supor, eu estudei natureza segunda-feira, e até fiz alguns exercícios depois de estudar, mas eu pego na quinta-feira e faço um monte de exercício dessa matéria. E isso para mim tem 2 benefícios imensos. O primeiro deles é que, seguindo a mesma lógica da revisão ativa, se você relembrar algo por conta própria, você está gravando mais aquela coisa na sua memória. Então se você fez segunda, você começa a esquecer o que você já viu, e aí quinta você é obrigado a lembrar, você fortalece aquilo que você aprendeu de um jeito que vai ser mais difícil você esquecer aquele tópico. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você se obriga a fazer uma mini revisão. Então você coloca como rotina, não uma revisão formalizada, mas como rotina você tem um processo adicional, que simplesmente é fazer parte dos exercícios em outro dia, que você se obriga a, querendo ou não, fazer uma revisão a mais. E isso acumulando ao longo dos meses, você vai ter feito muita revisão a mais. Então eu acho benéfico você pegar os exercícios e fazer boa parte deles, não precisa ser todos, mas eu acho que boa parte deles, num dia diferente do que você viu a teoria. Isso também já está no meu cronograma, mas se não está no seu cronograma, dá um jeitinho de fazer isso. E só para reforçar, se você está seguindo o meu upgrade e você está seguindo a agenda semanal que eu coloquei no upgrade, todas essas melhorias já estão contempladas naquele cronograma. Isso aqui eu estou falando assim, você não quer seguir meu cronograma, ou quer seguir só uma parte do meu cronograma, tenta pegar essas 8 dicas que eu dei nesse vídeo, e não precisa colocar todas, mas coloca algumas delas, que já vai melhorar muito a sua produtividade e seu desempenho a longo prazo. Que são coisas pequenas que elas se acumulam. Elas não só se acumulam como tem uma dica, passa a ter 2, depois tem 3, então elas se acumulam em quantidade hoje, mas a longo prazo também elas se acumulam. Você vai estar fazendo um processo melhor dia após dia por meses. Isso vai acumulando para gerar uma nota maior no final das contas. Então era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Espero que ajude vocês mais um pouquinho e obrigado.